Pastor Fernando. E com o nome desse tem que ser benção. Aleluia. Glória a Deus. Cadê a irmã do teclado? Tão gostoso ministrar quando tem alguém adorando junto. Então, se puder ajudar a gente. Feche seus olhos um pouquinho em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Eu creio que o Senhor vai falar poderosamente conosco hoje em nome de Jesus. Essa é a minha expectativa. Não sei qual é a sua expectativa hoje, mas eu creio também que é ouvir a Deus, amém? Você pode dar um amém? Amém. Aleluia. Vamos orar então? Senhor, nós te adoramos essa noite, nós bendizemos, Senhor, teu santo nome, Senhor. Nós queremos colocar e entregar o nosso coração agora, nos render a Ti, Deus, como nós cantamos, para que nós não somente venhamos te adorar, Deus, ministrando e sendo ministrado por Ti, mas que nós possamos, Senhor, ser tocados por Ti, nós possamos ser curados por Ti em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado a cada dia mais na nossa vida, na vida de cada um. Então, Deus, nós te convidamos, nós te damos toda a liberdade, Senhor, para falar, para tocar, para agir, Deus, para arrancar aquilo que não te agrada. Nós aprendemos, Senhor, que muitas vezes o Senhor nos abençoa não dando algo, mas arrancando algo de nós. Então, Deus, tem toda a liberdade, Deus, de andar pela casa, Deus, que se chama o nosso coração, nos cômodos, Senhor, aqueles cômodos que nós nunca permitimos entrar ninguém. Que ainda há segredos, ainda há coisas escondidas, Senhor. Sentimentos, Senhor, pensamentos ruins, vícios, desejos, pecados ocultos, Senhor, motivações ocultas. Deus, tens toda a liberdade. Tua palavra fala que se nós subirmos ao lugar mais alto, Senhor, ali está. Se nós descermos ao abismo, Senhor, ao lugar mais profundo da terra, Senhor, Tu também estás ali. Então não há como, Senhor, de maneira nenhuma nos escondermos de Ti. Por isso nós nos entregamos a Ti, Pai, porque não há nenhum outro igual a Ti. Nós clamamos, Senhor, as Tuas misericórdias sobre esse lugar, clamamos as Tuas misericórdias, Senhor, ao redor desse lugar, desse prédio. Clamamos as Tuas misericórdias sobre essa cidade, Senhor, sobre Orlando. Clamamos as Tuas misericórdias sobre essa nação. Em nome de Jesus, clamamos, Senhor, clamamos o Teu santo nome, nós invocamos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Vem, Senhor, vem, Deus, abra o céu sobre esse lugar, envia os Teus anjos nesse lugar, cerca, Senhor, esse lugar com os Teus anjos, que venham ministrar conosco, que venham nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus, a Te adorar, a render toda a glória a Ti, a abrir os nossos ouvidos a Ti, a abrir nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Há um salmo que eu gosto muito, Salmo 7, Salmo 17. Abra lá comigo. Nós falamos ontem sobre a comemoração de 15 anos. Uma das coisas que mais marcam é exatamente a maturidade, a disposição de crescermos. O desafio que é você crescer. Crescer, nós falamos que dói um pouco, mas crescer também às vezes é engraçado, porque se você lembrar da sua adolescência, a cabeça de um adolescente, o seu corpo é um tamanho, mas os seus membros são outros já. E além de doer, às vezes é desconfortável e engraçado, porque você pensa tocar em alguma coisa, você já tocou antes de pensar. Você está andando em algum lugar, você toca em alguma coisa sem querer, porque você ainda não tem domínio ou clareza ou entendimento pela real dimensão das coisas que te cercam, dos teus membros, da sua capacidade. E espiritualmente, irmão, é a mesma coisa, E eu louvo a Deus por um tempo desse, porque no que diz respeito ao aperfeiçoamento, ao amadurecimento, que são a mesma coisa na Bíblia, ninguém pode dizer aqui, nessa sala, que terminou. Enquanto você estiver nesse corpo, você não vai poder dizer que já completou tudo isso. Um dos meus versos favoritos da Bíblia é 1 João 3, 1, 2 e 3. Que João agradece a Deus, eu louvo a Deus porque nós somos filhos de Deus.
Mas o que ele fala depois para mim é espetacular, porque de fato é verdade que é uma glória ser filho de Deus. Eu nunca pensei que eu ia estar aqui hoje. Nos meus maiores sonhos, os meus desejos assim, mais ambiciosos, loucos ou grandes, sei lá qual adjetivo que você pode dar, eu nunca pensei que eu ia um dia poder chamar Deus de Pai. Nunca. Por isso que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Você poder ser transformado em filho de Deus é maior do que qualquer outra dádiva, qualquer outra coisa que você pode experimentar. Eu jamais imaginei isso, que um dia Deus ia dar as oportunidades, que Deus ia me tirar da minha casa, da minha nação, ia me levar para uma outra nação. E Deus, nisso Ele está aperfeiçoando nós a cada dia. E João diz: glória a Deus porque nós somos filhos, mas nós não somos ainda aquilo que nós havemos de ser. Glória a Deus porque hoje você já é filho de Deus, mas você ainda não é aquilo que você vai ser um dia. Romanos diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Por isso que Deus não desiste de mim, de você. Por isso que quando você peca, quando você tropeça, quando você erra, querendo ou não, Deus não vai desistir nunca de você, porque Deus se relaciona comigo e com você não com base no que você é hoje, exatamente nesse horário. Deus se relaciona com você baseado naquilo que Ele escreveu ao seu respeito. É como se quando Deus olhasse para você, depois que o Cordeiro Perfeito morreu, Ele já não vê mais você, Ele vê o reflexo do Filho dele estampado em você. E isso vale a pena. E isso faz valer a pena todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E João fala: glória a Deus que nós somos filhos, não somos ainda aquilo que havemos de ser, porque estamos no processo, todos nós no mesmo processo. Mas um dia, quando Ele se manifestar, quando os meus olhos verem o Rei da Glória, assim como Ele é, então nós seremos semelhantes a Ele. Nós teremos a imagem dele plenamente restaurada, assim como era no Éden. Quando Deus fez, Deus falou, nós vimos ontem, em Gênesis 1, em Gênesis 5, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Adão gozava das mesmas características, tudo fluía naquele lugar. E agora Deus começa um processo de restaurar. João viu isso, e esse verso que nós vamos ler agora, 17, Davi também viu isso. E Davi, com tudo que ele tinha, sendo rei, sendo um guerreiro espetacular, sendo um influenciador em alto nível, Davi consegue ver uma coisa que nem todos vê. Davi ele remove muitos sonhos da vida dele para exaltar um só. Davi, ele remove as ambições de um homem natural para colocar a sua maior ambição no nível mais alto. E ele, olha o que ele diz no Salmo 17, no último versículo, diz assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e me satisfarei da tua semelhança quando eu acordar. Davi está falando, parafraseando o que ele está falando, ele está dizendo: olha, quando eu chegar no final dessa vida, quando eu fechar os meus olhos, for recolhido junto aos meus pais, quando acabar tudo, então eu vou poder fechar os meus olhos, mas há um sonho que não parou ainda, que nem a morte pode parar esse sonho, que nem a morte pode cessar essa meta, essa coroa de glória. Ele fala: quanto a mim, eu vou me satisfazer quando eu abrir os meus olhos e te contemplar, me satisfarei não em coisas mais, ainda que por melhores que sejam, mas a minha satisfação maior vai ser quando eu abrir os meus olhos diante do Rei da Glória e eu perceber que eu sou semelhante a Ele. Essa é a maior dádiva, é a maior
diferença que há na igreja do Senhor Jesus e do restante do mundo, daqueles que não conhecem a Deus. Uma das marcas mais profundas de um filho de Deus é ele colocar como sonho ser semelhante ao seu Criador. A restauração completa da sua imagem, que diz em 2 Coríntios 3, que nós não somos mais como Moisés. Nós falamos ontem que Moisés, quando ia subir no monte falar com Deus, ele colocava um véu. E quando ele descia, ou melhor, quando ele descia de falar com Deus no monte, ele colocava um véu para que ninguém percebesse que a glória do Senhor estava indo embora. Porque aquela glória que Moisés se relacionava com Deus no monte era passageira, não era permanente. Então ninguém podia perceber. Então Deus fala que nós não somos mais como Ele, mas hoje a glória é que quando você está com Deus sozinho, quando você está contemplando o Senhor na sua justiça, como Davi está falando aqui, como Mateus 5 fala que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça aqui, só abrindo um parênteses, não é o desejo de juízo para o mundo, que as pessoas paguem, que o seu irmão que você não gosta pague pelo que ele fez. Isso não é justiça, isso é juízo, e não cabe a nenhum de nós executar isso. Só há um juiz, não sou eu. A Bíblia é clara que da mesma forma que você julgar alguém, você vai ser julgado. Cabe a nós ter misericórdia, compaixão. Apenas isso, misericórdia e compaixão. Sentimentos daquele que foi perdoado, que ia morrer e foi perdoado. Agora Deus fala para nós na sua escritura, que em Mateus 5, que aquele que tem fome e sede de justiça, dessa justiça que Davi falou, que contempla a Deus nessa justiça. Isso daqui no original, essa justiça é tornar o seu ser semelhante àquilo que ele é na realidade. A realidade de quem você é não é o que você é hoje, segundo as Escrituras. A realidade de quem você é aquilo que está contido, escrito no livro da vida, no livro do Senhor, Salmo 139. Você percebe isso claramente na vida de Jeremias. Jeremias, quando o Senhor vem chamar ele fala: olha, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não vou conseguir fazer isso que o Senhor está falando de jeito nenhum. E o Senhor olha para Jeremias e fala: não, Jeremias, nunca mais fale que você é uma criança. Porque antes que você tivesse forma no ventre da sua mãe, eu já te coloquei como profeta sobre as nações. Então você hoje pode ter 10 anos, você pode ter 15 anos, você pode ter 20 anos, você pode ter 30 anos, independente do sentimento que você tenha ao seu respeito. Se você se vê como uma criança, se você se vê como um nada, ou não sei o sentimento que você pode ter ao seu respeito, mas não é o mesmo sentimento que Deus tem a respeito de você. Deus surpreendeu Jeremias. Jeremias, você pode pensar que é uma criança, mas para mim, para os céus todos, o que nós testemunhamos quando olhamos para você é que na origem, na realidade das coisas, quando foram criadas, você consta aqui no nosso livro que o seu RG, que a sua identidade não é o que você pensa, que a sua realidade é de profeta. E quantos de nós ainda não descobrimos isso? E vivemos crise de identidade, vivemos crise de rejeição, vivemos crise de autocomiseração. Ah, não, eu não vou conseguir, eu não mereço, eu sou fraco mesmo. Não, irmão, isso nem pode ser chamado de humildade. Isso é autocomiseração, isso é um sentimento reprovável. Isso é uma coisa que Deus não gosta, porque Deus quer mesmo é que você se ame. Isso não é palavra de autoajuda, isso é Bíblia. Deus quer que você goste de você. Ah, pastor, eu não concordo, irmão. Então me explica uma coisa. Segundo o grande mandamento de Deus, amai ao próximo como você ama a si mesmo. Por isso, está explicado então, por isso tem tanta gente odiando o outro.
Porque na realidade o ser humano perdeu a paz consigo mesmo. Perdeu a paz. Não gosta de si mesmo. Por quê? Por quê, pastor? Porque não descobriu Deus ainda, não sabe quem Deus é, e por não saber quem Deus é, não conhecer a Deus, não ter um lugar de descanso em Deus, não sabe quem realmente é nisso tudo que nós chamamos de mundo, de planeta, e você fica quebrando cabeça para saber o que vai fazer. E uma das marcas mais profundas de quem não sabe, quem não tem essa fome, essa gana de Davi, é porque vai ter crises existenciais consecutivas. E vai sempre... Escuta uma coisa, quem não sabe quem é, tomara que não tenha ninguém assim, irmãos. Vai ser uma exceção, mas glória a Deus. Mas qual é a marca grande de uma pessoa que não sabe quem é no corpo de Cristo? A grande marca. Diz em Gálatas que o herdeiro, ele enquanto menino, nada difere do servo. O menino ali é imaturidade. Não está falando de estatura, não está falando de idade, está falando de imaturidade. É como o pastor falou, pode ter 50 anos e ser imaturo ainda. E pode uma criança de 10 anos se converter hoje, e amanhã ela ter noção do corpo de Cristo e saber quem ela é. É espetacular, por isso que muitos últimos serão os primeiros. Muitos últimos serão os primeiros. E uma das grandes marcas, como diz Paulo aos Gálatas, que o herdeiro enquanto menino nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo, mas não pode exercer autoridade sobre aquilo que é do seu pai. Vive como criança. Alguns estão vivendo como crianças por muitos anos, tomando leite por muitos anos, podendo desfrutar de coisas profundas em Deus, lugares intensos em Deus, mergulhar em águas profundas em Deus, e se acomodam em lugares rasos, superficiais, águas nos tornozelos, enquanto você pode chegar em lugares que o homem natural não vai, como Ezequiel 47, que Ezequiel foi andando, o anjo convidando ele, desafiando ele foi obedecendo, e chegou ao lugar que ele diz, olha, eu cheguei em lugar que a água foi subindo, tornozelos, joelhos, os lombos, e chegou no lugar que homem nenhum pode passar, e Deus falou, viu Jeremias? Ezequiel, perdão, o que Jeremias está fazendo lá? Ezequiel estava profetizando, e Ezequiel chegou, viu. E ele falou, olha, Deus falou para Ezequiel, viu, homem de Deus? E ele falou, olha, era um lugar que homem nenhum podia entrar. Então Deus pega ele e conduz ele a águas que ele nunca viu antes. Ele teve uma visão de Apocalipse 22, há um lugar cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela, aonde as águas passam, tudo vai nascendo de novo. Tudo vai nascendo. As árvores são semelhantes às árvores da árvore da vida que havia no meio do jardim. As suas folhas não caem, os seus frutos dão de estação a estação. As folhas são de alimento para as nações e os frutos de remédio para as nações, e os frutos de alimento para elas. Ele viu coisas que o homem natural que se acomoda não vê. Que o homem que se acomoda não entende. Irmão crente que se acomoda, não entende quem Deus é, não conhece a Deus, não entende quem Ele é, não compreende a palavra do Senhor, não sabe o que deve fazer. Fica perdido, crise. Tem crises que são boas, que são desafiadoras, mas por favor, tem crises que tem a sua raiz na desobediência, no conformismo. No conformismo. Eu lembro de quando as minhas filhas eram bebês, nós levávamos elas todo mês no pediatra. Todo mês no Brasil, era normal, você ia lá, fazia, no primeiro ano pelo menos, e ele lá media peso e altura e tinha um gráfico. Um gráfico que acompanhava uma linha de peso e altura, e se uma delas estivesse fora da medida, é porque havia alguma coisa errada no corpo. Uma doença, algo para a morte, não sei. E espiritualmente é exatamente assim, irmão, quando você para de crescer, é porque existe alguma coisa errada em você. Porque crente
O Filho de Deus não foi feito para parar de crescer. Porque a minha Bíblia ainda diz que é novidade de vida. É de glória em glória, de fé em fé. Então isso não significa que você pode se conformar. Um dos sentimentos que Paulo mais ele bateu contra foi exatamente isso. Não vos conformeis com este século. Não se conformem com o que o mundo diz para vocês. Não se conformem com o pensamento hoje da sociedade atual. Não se conformem. Voltem para a Escritura, como diz Jeremias no capítulo 6. Lembrem-se das veredas antigas e voltem para elas. Em Jeremias 1, 2, 3, 4, se você for estudar ele, Deus está falando para a sua noiva. Deus está falando como se fosse um marido, um esposo, um noivo, para a sua noiva. Ele fala, eu resgatei vocês do Egito como quem anda com uma virgem no deserto. Eu levei vocês pela mão. E quando eu trouxe vocês na terra prometida, a primeira coisa que vocês fizeram foi me trair. Vocês me traíram várias vezes. E Deus pede para eles, mas por favor, façam uma coisa, voltem, se arrependam. Se arrependam. Deus sabe da nossa condição humana. Deus sabe das nossas falhas. Deus sabe de todas as nossas crises. E Deus não tem crise, irmãos. Glória a Deus por isso. Tem gente que pensa que Deus passa dia desanimado. Que Deus hoje não está afim de você, irmão. Deus não tem crise emocional. Deus não tem pecado. Deus não muda. Deus te ama todos os dias, da mesma forma. Isso é um alento para nós, porque não tem, eu descobri uma coisa, não tem nada que eu possa fazer para Deus de errado, para fazer que Ele me ame menos. Nada. Também não há nada que eu possa fazer para Ele de bom, para Ele me amar mais. Nada. Porque essa é a linguagem que os escravos pensam. Os imaturos pensam que Deus vai mudar de acordo com a obra que você fizer. Eu vou trabalhar bastante porque eu vou me sentir amado, irmãos. Tem um monte de crente assim. Eu atendia um monte de gente no Brasil assim. Olha, pastor, eu estou vindo para cá agora. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, pastor? E nós olhávamos para aquelas pessoas e eu falei, olha, Deus, antes de Deus querer que você faça alguma coisa, Deus quer que você conheça Ele. Porque tudo que você for fazer, se você não conhecer, talvez não vai produzir as mesmas coisas, os mesmos resultados. E o ser humano hoje, pela linguagem que nós temos, de longe daquela que Deus quer, nós ainda pensamos que Deus está mais interessado no nosso trabalho do que em nós mesmos. Antes de Deus fazer alguma coisa na sua vida, através de você, Deus quer fazer em você. E essa é a árvore que dá frutos, e frutos que permanecem. Aquele que tem raiz, que estabelece raiz profunda. Mateus 7 diz que, qual é o homem que ouve e pratica a palavra de Deus? Você sabe que no original, ouvir e praticar nas Escrituras é a mesma palavra? Chamar. Para Deus, irmãos, quando você ouve, quando que você ouve? Quando você obedece. Esse é o maduro. Pastor, eu ouvi, praticou? Não praticou, então não ouviu. É assim que funciona para Deus. Não, pastor, olha, eu escutei tudo. Você já ouviu? Quando às vezes você vai chamar a atenção de alguém, não, eu já escutei, já sei disso. Não sabe. Porque se soubesse, já tinha mudado. Não sabe. Por isso que Jesus pregava para que ninguém entendia. Um dia os discípulos, eu acho o maior barato como que Jesus pregava. Porque é muito, mas muito oposto dos pregadores, muitos pregadores de hoje. Jesus pregava para que ninguém entendesse. Jesus não estava preocupado com a fama dele, se ia agradar os homens ou não. Um dia Jesus pregando o primeiro sermão, a multidão na frente dele, ele pregando, e os discípulos começaram a olhar a multidão, Jesus, eles começaram a perceber que a multidão estava com cara de paisagem. Cara de paisagem é quando não entende nada. E eles perguntaram para o mestre, por que tu pregas por parábolas? E Jesus, imagina, começando a carreira de pregador,
Hoje eu vejo assim uma gurizada querendo começar a carreira de pregador. Primeira coisa que o pessoal vai querer pregar é para trazer assim, dar uma mexida no povo e trazer, né, elevar a moral do povo, porque ele está preocupado com o retorno e a minha posição, a minha reputação, como é que fica? E se eu pregar um sermão ruim, se eu pregar um raça de víboras, por exemplo, misericórdia, não vou ser convidado de novo. Jesus, ele pregou, disse: mestre, por que tu pregas por parábolas? Jesus olhou para eles e falou: olha, sabe para quê? Eu prego para que eles não entendam. Que loucura, irmãos. Imagina, eu lembro do meu primeiro sermão. Ainda bem que não foi gravado, irmãos. Glória a Deus, só eu sei. E imagina você ganhar uma oportunidade, a primeira oportunidade, a grande oportunidade sua. Você vai pregar, seu pastor convida para pregar. Você vai para o quarto. Irmão, você vai querer baixar Deus no grito. Você vai querer baixar um download do céu. Vai querer fazer um download do céu fiel, uma coisa assim, uma coisa forte. Senhor, manda uma coisa assim, impactante. Uma coisa assim, Senhor, eleva a minha moral. Deus sabe, irmãos, da intenção do nosso coração. Deus sabe. Tem gente que pensa que vai querer dar balão em Deus, né? Vou fazer aqui, mas Senhor, no final das contas, o Senhor não está prestando atenção. Irmão, Deus sabe toda a nossa intenção. Quando você quando você pensa em fazer, Deus já sabe. Antes que venha o pensamento no seu coração, Deus já conhece. Antes de você fazer alguma coisa, Deus já sabe de absolutamente tudo. E quantos homens vão fazer alguma coisa, são opostos a Jesus. Jesus, ele pregou para estabelecer a vontade do Pai. E daí os discípulos continuaram perguntando, e o mestre falou para eles: olha, eu prego para que eles não compreendam. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Tem olhos, mas não conseguem ver. Por quê? Porque Deus, ele é expert em perceber a intenção do coração do homem. Na realidade, quando Jesus falou isso, ele falou: olha, quando eu prego, eu sei quem não quer obedecer. E quem não quer obedecer, não ouve. Por isso que às vezes você prega a mesma mensagem e a pessoa não muda. Por quê? Porque ela não quer mudar. E os ouvidos dela estão fechados para que a palavra não entre. E isso é espiritual, irmãos. Um dia eu estava ministrando numa das nossas aulas sobre escatologia, sobre o reino de Deus, e aquilo me chocou. Eu levei um discípulo meu, e faz uns 3 anos atrás, e eu levei assim, ó, cara, fica ouvindo e perceba, porque às vezes essa moçada que vem, ela pensa que tem que inventar coisa, tal. Eu vejo tanta gente querendo inventar coisa para tentar. É o feijão com arroz. Manda o feijão com arroz, com a presença de Deus, a unção, você vai ver o que vai acontecer. Aí nós ministrando a palavra do Senhor, teve uma mulher que eu nunca vi daquilo. Ela esperneou. Ela começou a berrar, bateu o pé no meio da reunião, e ela berrou, se levantou e falou assim: pastor, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. O que eu posso fazer? Eu não estou entendendo nada. Todo mundo parou, olhou para ela. A única coisa que eu pude falar para ela, eu lembrei dessa passagem de Jesus. Eu falei: querida, você me perdoa, mas se você não está entendendo, eu não posso fazer mais nada. Porque a mesma palavra que está sendo pregada para você, está sendo pregada para todos os outros, e cada um entende na medida da sua disposição de dar uma resposta. Deus não responde a sua pergunta, Deus responde as suas respostas, aquilo que você vai responder com aquilo que você está recebendo hoje. E quanto maior a revelação, vai ser maior a resposta que você vai ter que dar. Você lembra o que Paulo falou? Pela dimensão, pela grandiosidade das revelações que ele teve, foi colocado nele, foi liberado para Paulo um esbofeteador da sua carne, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Hoje eu vejo, se nós formos perguntar hoje, quem quer uma revelação nova? Muita gente vai levantar a mão, em muitos lugares. Mas você pode saber que junto com a revelação vem o acompanhante. Por quê? Porque Deus não quer me perder, Deus não quer perder você. Deus não quer que você se torne soberbo, orgulhoso.
Deus quer que você permaneça com Ele. Nós vimos ontem, uma das características de quem anda com Deus é exatamente humildade, mansidão. Mateus 11. Mateus 11. Quem estiver cansado, vem, aprende de mim, que sou manso e humilde. Se você vai aprender com quem é manso e humilde, você vai aprender o quê? Mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Então são coisas que Deus Ele está gerando na nossa vida, e um dos piores sentimentos que eu vejo na igreja do Senhor Jesus, e nós muitas vezes, é quando nós aceitamos o sentimento de que nós somos aprovados só quando nós trabalhamos e fazemos coisas para o Senhor. Eu não estou fazendo apologia a você não fazer nada, pelo contrário, porque quando você descobre quem você é impossível você ficar sem executar aquilo para o qual você foi chamado. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo um monte de gente fazendo um monte de coisa e se perdendo num monte de coisa e acaba não fazendo nada. Se cansa, perde a sua vida e não acertou o alvo. Irmão, você não foi chamado, escute uma coisa, você não foi chamado para fazer simplesmente coisas boas. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. No último dia, terão homens que fizeram coisas boas, mas não vão entrar. Mestre, eu expulsei demônios em teu nome. Você já percebeu que vai ter gente com a petulância de dar carteirada ainda quando chegar diante do Senhor? Eu não sei o que passa pela sua cabeça, mas quando eu fico imaginando a coragem desses cidadãos aqui de chegar diante do Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e falar alguma coisa que você fez, irmão, eu não vou querer falar nada. Diante do Senhor Jesus, você só tem uma coisa para fazer biblicamente: se lance aos pés dele, só isso. Caia como morto, como João, como Daniel, como tantos outros, como Paulo, quando viu a glória, ele caiu na hora. Não vai querer fazer igual o pessoal que ali Jesus fala nos evangelhos: mestre, tá aqui, ó, eu expulsei tal demônio em tal dia, e foi em teu nome. Eu curei enfermo, expulsei demônio, curei gente com câncer. Aí você pensa, por que tem gente que cura, que é mau caráter? Irmão, nós falamos ontem, dom não tem nada a ver com maturidade, com caráter. Dom é dom. Deus deu dons aos homens. Isso é irrevogável. Não depende de caráter. Deus sabe, irmão, se dependesse de caráter, não tinha quase nada de dom hoje na terra. Ia ser raríssimos. Extinção. Tem um camarada lá em Itajaí que eu amo ele muito, ele fala assim: olha, a gente costuma dar títulos para pecado só os externos, né? E a gente quer colocar eles na casa de recuperação. O viciado em drogas vai para casa de recuperação. E os outros, mais cabeludos, né? Tem que ser internado. Agora imagina se tivesse casa de recuperação para mentiroso. Imagina se tivesse casa de recuperação para gente viciada em pornografia. Imagina se tivesse casa de recuperação para adúlteros. Imagina se tivesse casa de recuperação para desobedientes a pais e mães. E você vai ver que as igrejas vão diminuindo cada vez mais, se nós fôssemos seguindo as casas de recuperação que podíamos ter. Irmão, não adianta. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Por isso que nós precisamos ter misericórdia e compaixão. Nós estamos buscando a mesma coisa. Nós estamos buscando o mesmo propósito. Todas as coisas, como diz o Senhor na Escritura, tem que convergir para Cristo. Tem que haver uma sinergia das nossas energias, da nossa força, convergir para um propósito de Deus ser realizado e ser concretizado. Não é mais o meu propósito, não é mais o seu. Não, mas eu tenho o meu chamado. Irmão, tudo bem, você tem o seu chamado, eu tenho o meu chamado. Mas se o seu chamado não convergir para a glória do Senhor, para o propósito do reino de Deus, então está fora. Por muito tempo nós vimos homens querendo fazer carreira solo no reino de Deus. Não existe. Não existe isso. Não vos conformeis com este século.
mas transformai-vos pela renovação da sua mente, que é o vosso culto racional. Tem que saber o que está fazendo, por favor. Deus não tem parte com a ignorância. Deus quer que você entenda o que você está fazendo, culto racional. Saiba quem que você está adorando. O pessoal agora pediu para levantar a mão, eu vou levantar a mão. Nem sabe o que está fazendo. Senta. Morto, vivo. Morto, vivo. E tem cultos que estão se transformando numa brincadeira. Porque as pessoas não sabem mais o que estão fazendo, não querem mais saber. Por quê? Porque ao saber, você se compromete. Quanto mais é dado, mais é cobrado. O pensamento do mundo, que você não deve se conformar, é que a ignorância é uma bênção. Quanto menos eu saber, quanto menos eu saber, melhor. E as pessoas, acredite se quiser, elas estão fugindo de Deus. Elas querem simpatizar com Ele, mas não querem nenhum compromisso com Ele. Eles querem flertar com Deus. É o mesmo pensamento que tem hoje. O garoto, ele quer sair com a garota, ele quer ter relação sexual com ela 1 dia, 2 dias, nem sabe o nome dela, nem sabe onde é que ela mora, nem sabe pai e mãe dela, não sabe quem ela é, só quer ter relações sexuais com ela. Estão fazendo a mesma coisa com Deus. Eu quero Deus uma vez por semana só para dar uma amenizada na consciência. E segunda a sábado eu levo na raça. Domingo eu venho, descarrego a minha consciência. Literalmente o culto do descarrego. E eu vou me aliviar. Mas conhecer Ele de fato. Um dia Deus ministrou comigo. O que acontece? Por que, afinal de contas, Deus pediu para a gente entrar no quarto e fechar a porta em secreto? Irmão, quando você tem coragem de fazer isso, você já percebeu os detalhes da Escritura? Ele falou, quando você orar, não ore igual os fariseus. O fariseu orava para todo mundo ver. Ninguém orava como os fariseus. O fariseu tinha cara de oração, cara de jejum, cara de obra social. Eles faziam e queriam que as pessoas soubessem. E escute uma coisa, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha Facebook. Eu fico imaginando os fariseus do século 21. Tá cheio. É a praga que Paulo lutava, ainda tem hoje. Estou sem meu celular aqui. Eles fazem assim hoje. Fariseu pós-moderno. Eles pegam o celular dele, entram supostamente no Santo dos Santos, como se você pudesse entrar e sair. Eu também não entendo o crente. O crente pensa que pode entrar e sair a hora que quer, assim. É crente lá dentro, fora é ímpio. Irmão, entrou com o pecado, morre. Vai morrer, parte de você vai morrer. Por isso tem tanta gente perecendo. Não morre fisicamente agora, instantaneamente, mas estão perecendo. Vão perecendo a cada dia mais. Eles entram na presença de Deus. Tem visto alguns assim, lá onde nós morávamos, e eles entram, se ajoelham e tiram foto, irmão, selfie. Entrei no Santo dos Santos. Faz pose. Acredite se quiser. Postam que estão fazendo em jejum. Estou fazendo agora difícil. Jejum de Daniel. Em jejum. Facebook. Em jejum. Daniel, vou para o monte, filma subindo o monte, né, de repente. Irmão, criatividade o ser humano tem, mas o povo perece, como diz Isaías, capítulo 5, Oséias, o povo perece porque lhe falta entendimento, conhecimento das Escrituras. Isaías fala, o boi conhece seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Isaías capítulo 1, meu povo não me conhece. Deus falando isso de Israel. Deus lamentando e sempre pedindo para eles voltarem, lembrarem quem Deus é. Deus, quando você entra no secreto, descobriu uma coisa. Deus, a palavra só fala assim, quando você for orar, entre no seu quarto em secreto e feche a porta. Qual outra responsabilidade? Nenhuma. Aqui terminou sua tarefa. Já percebeu? Pode ler. A tarefa para você é querer entrar e fechar a porta. Lá dentro vai acontecer um milagre.
aqui fora do secreto, do lugar secreto, para muitos, Deus é o objeto. É como se Deus estivesse numa prateleira, você vai lá, pega Deus, dá uma ousadinha e devolve. Quando você tem a coragem de entrar no seu quarto e fechar a porta em secreto, Deus deixa de ser o objeto de estudo, de análise. E quem passa a ser o objeto é você, eu. E você passa a cumprir a profecia que Jeremias viu quando desceu à casa do oleiro. E Deus mostrou para ele: vocês são como vasos nas mãos do oleiro. Ali, dentro do quarto, quem manda não é mais eu. A minha tarefa é só fechar a porta. E, irmão, eu quero falar uma coisa para você. Eu quero desafiar você a fazer isso. E você nem precisa querer baixar Deus no grito. Tem crente que parece estar no centro de macumba ainda. Joga sal grosso no quarto. Irmão, Deus fala que quando você entra, a promessa é: aquele que está em oculto vai te abençoar. Porque o que está em oculto já está te esperando. Quem marcou o encontro não foi você com ele, foi ele que marcou o encontro com você. Ele já está te esperando desde o primeiro dia da sua vida. Desde o primeiro dia da sua vida. O secreto já está feito. Eu não sei aonde que vai ser o seu secreto, mas você precisa ter um lugar secreto para você ficar a sós com ele. E você falar: Deus, aqui estou eu. Eis-me aqui, só isso. Não é como muitos nos ensinaram, que você tem que ter joelho de camelo, tem que ficar pedindo até receber. Ainda usa a Bíblia para falar isso. Porque pedir e abrir-se-vos-á, e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, e usa a própria palavra. Não entendem. Na realidade, Deus, quando fala para você bater, buscar, Deus está falando com aquela palavra: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Qual é o vosso filho que vai pedir pão e você vai lhe dar uma serpente? Eu vos darei a quem me pedir do meu espírito. Deus, quando você vai orar, Ele está esperando que você deseje o Espírito dEle. Aquele que Deus já colocou dentro de você, e no dia que você não está muito afim, e se você começar a ouvir Ele falar, na realidade Ele está clamando: Abba Pai, Ele está te empurrando para a presença de Deus. Pastor, eu não tenho vontade de orar hoje. Irmão, francamente, se você for esperar a vontade para orar, a sua carne, você tem que entender uma coisa, irmão: o seu espírito, a Bíblia diz que já está pronto. A sua alma, ela está sendo aperfeiçoada. O seu corpo não converte. Essa carne aqui, a Bíblia diz que não habita bem nenhum nela. Há 3 coisas que ardem com expectativa por transformação. A terra clama, geme pela manifestação dos filhos de Deus. O Espírito geme, intercedendo por nós. E o nosso corpo arde na expectativa da sua redenção um dia, na ressurreição, quando nós receberemos corpo glorificado. Esse corpo aqui não adianta, não confie nele, não espere que ele vai falar para você: olha, hoje meu corpo está ardendo por oração. Nossa, é fogo. O seu corpo não vai pedir oração, irmão. O seu corpo vai seguir na linguagem do mundo, linguagem de escravo: trabalha, não vai querer parar. Há um lugar de descanso. O melhor lugar de descanso ainda é, segundo as Escrituras, a presença de Deus. Há um lugar de repouso, Hebreus diz. A presença de Deus foi dada para nós como uma dádiva, como um presente, para renovar-nos, para tirar todo o peso, tirar o jugo, tirar o fardo. Agora, como parar se muitas pessoas não sabem quem são, não sabem realmente o que estão fazendo, ou se perderem em algum momento? Tem que fazer muita coisa. Irmão, escute uma coisa, eu quero perguntar para você: será que o que você está fazendo é o que Deus quer que você faça? Ou você que não faz nada, o que é para você fazer?
porque nós somos um corpo. Deus me falou, começou a ministrar comigo ano passado sobre isso, quando Ele veio falar sobre o nosso chamado. Eu comecei a falar ontem, e Deus começou a ministrar conosco. Olha, eu senti Deus ministrando ao nosso coração. Vocês fazem muita coisa, tudo funcionando, irmãos. Pensa, ministério fluindo, pregando em vários lugares do Brasil. Nunca tinha pensado que eu ia viver aquilo ali, escrevendo livro, as pessoas querendo o seu livro, mandando mensagem. Nossa, por um momento eu pensei tanta coisa. E Deus vem e fala para mim, olha, eu senti Deus ministrando, você está funcionando bem, mas nem sempre que você funciona bem, você me obedece. Você está fazendo a minha vontade. Porque funcionar bem é fácil. Você aprende a funcionar. Quantas pessoas começam bem, e não importa só como você começa, é como você termina. Então você aprende a tocar. E você sabe que as habilidades, Deus deu habilidades naturais para você. E você então começa a aprender a tocar, a ministrar, você aprende a pregar, você aprende a fazer várias coisas. Aí você se torna bom naquilo que você faz. De repente você aperta um botão que você nunca devia apertar no piloto automático. E você já não depende mais dele para fazer as coisas. Eu vou ministrar louvor hoje. E se Deus não vir, não tem problema não. Eu dou um jeito de entreter o povo. Eu dou um jeito de fazer o culto, mesmo que Deus não esteja. Eu dou um jeito de pregar. Teve uma vez que eu fui pregar num lugar e me convidaram para pregar num evento para líderes. E Deus, eu acho que só pode ter sido Deus. O diabo não quer fazer aquilo. Porque eu cheguei lá no lugar e eu andava com o meu iPad com os esboços de mensagens minhas, não do Google, mas mensagens minhas. E eu cheguei lá, eu olhei, tinha umas 300 pessoas mais ou menos, e de repente, irmão, eu experimentei uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Faz uns 3 anos atrás, eu experimentei um branco. Irmão, eu nunca tinha visto uma pessoa suar no corpo todo. Eu suava aqui, eu suava em todos os lugares. Eu suava frio, eu fiquei gelado e suando. E eu fiquei desesperado. Eu abria o meu iPad buscando os meus sermões, irmãos. E eu não conseguia entender nada. Senhor, isso aqui não está fazendo sentido nenhum. Eu não conseguia achar lógica naquilo, eu não conseguia funcionar naquilo mais. Eu fui lá para trás, para um lugar sozinho, eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Se eu preparei tudo, está tudo preparadinho, estava tudo sermão, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E eu senti Deus ministrar comigo. Agora acabou essa fase. Agora chegou a hora de descobrir o que eu estou querendo falar para eles hoje. Não do que você quer falar com eles. Porque Deus vai respeitando você. A etapa de crescimento. É como nós falamos, enquanto é menino, não tem maturidade, tem muita tolerância. Deus vai tolerando. Vamos. Quer pregar isso? Prega. Quer falar isso? Está errado, mas fala. Deus deixa. Quer cantar essa música? Não tem nada a ver. Nossa, é totalmente fora das Escrituras. Mas canta ela. Canta. Quer fazer isso que você acha que é bom, bonito? Não tem nada a ver com a minha vontade. Mas faz. Deus vai permitindo você fazer, porque Deus é misericordioso, é como um pai que é longânimo demais. Ele vai permitindo você ir aprendendo. E aquele dia eu senti Deus falando, olha, acabou aqui, é um nível, daqui para frente vai ser outro, você vai ter que entrar, irmão, coisa terrível, é quando você levar no lugar, você bate ali, chegou no limite, agora Deus, Ele quer que você dependa mais dEle. Lucas 14, 33, aquele que não renuncia a tudo por amor a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele dia eu tive que renunciar a meus esboços. E eu cheguei, tá, Senhor, e eu perguntei, Deus, e agora? E agora vai lá e prega. Vai pregar o quê? Eu fui lá,
fiz o que meu pastor ensinou, pedi, irmãos do louvor, vamos, toca aí. E todo mundo na expectativa e nada daquilo fazia sentido mais para mim. E na hora Deus começou a me levar para um outro lugar e as coisas começaram a vir. E Deus começou a ministrar de lá para cá, irmãos. Eu confesso a vocês, muitas vezes o pessoal chega antes do culto, e aí, pastor, vai pregar o quê? Não sei. Ah, é feio. Soa como quem não se preparou. Irmão, na realidade já está tudo preparado aqui dentro. Na realidade, quem tem que estar preparado é o pregador, não a mensagem, para não estragar aquilo que Deus está querendo fazer. Porque tem gente que não adianta você falar muito bem, ter uma boa eloquência, uma boa sabedoria, mas ser tudo humano. Eu prefiro, irmão, eu tenho falado para os meninos lá em Itajaí, olha, eu prefiro feijão com arroz, a simplicidade, mas que tenha graça, tenha unção, e que Deus possa ter a liberdade de vir e tocar nas pessoas, e tocar em nós, e mexer, e curar, e fazer do jeito dele, e se precisar parar na metade, para na metade, mas por favor, não descarte a falta de... Você tem que se preparar, tem que orar, tem que estudar, é lógico, mas não pode perder a simplicidade, aquela questão da dependência de Deus. Romanos 12, vamos lá. Romanos 12. Por que Paulo pediu para nós não nos conformarmos? Muitas pessoas conhecem Romanos 12, 1 e 2 e param ali. Eu quero trazer a mensagem para vocês hoje. Até aqui foi a introdução. E do porquê que Paulo pediu para não nos conformarmos. Há um porquê disso. Porque, irmão, nós somos uma igreja. A igreja não tem como você imaginar a igreja sem entender que nós somos um corpo. É o coletivo. E você, como eu falei para vocês, quando Deus ministrou comigo, olha, você pode funcionar, mas não obedecer. A saúde do corpo, olha para mim aqui, a saúde do corpo está enquanto você olha as suas mãos. Se você der um comando para ela, mexe, o comando, irmão, não saiu dela. O comando saiu da cabeça. E na hora ela responde, isso é bênção demais, é sinal que o seu corpo, ele está não só funcionando, mas está obedecendo os comandos. O corpo está sadio. Agora, por exemplo, se você vê uma pessoa com mal de Parkinson, você vai ver que o corpo mexe, mas não obedece mais. A memória não obedece mais. O corpo fica mexendo sozinho. Mexendo sozinho. Você mexe, olha, está mexendo. A igreja muitas vezes está se mexendo, mas não está mais obedecendo. Está tendo estímulos naturais de se mexer. Tem nervos, tem tudo isso, mas não adianta mais, não obedece mais. Você pode querer mexer ela já perdeu todo o comando, está atrofiada muitas vezes, e isso não é saudável para nenhum de nós. Deus quer que você não somente mexa, mas que você obedeça. Por isso que essa sinergia, essa ligação entre nós todos, como um corpo sadio, que Paulo vai falar aí nos Romanos, em Coríntios capítulo 12, em Efésios capítulo 4, colocando foco no corpo, trazendo a ideia de um corpo natural mesmo, mostrando que cada um tem uma função, irmão, cada um que está aqui dentro. Entenda uma coisa, cada um, pastor, eu não tenho função nenhuma não. Claro que tem, você é uma parte do corpo. Pode não ter descoberto ainda qual a sua função, mas é. O que acontece é que hoje muitas pessoas dão valor àquilo que não devem dar valor. Todo mundo quer... Irmão, nós vivemos de moda. Tem hora que todo mundo quer ser pastor. Aí todo mundo quer ser pastor porque pastor é o que interessa. Pastor é o que tem valor. Aí de repente a moda é outra. A moda agora é visão. Agora quem está na visão é quem faz obra social. E quem não fizer obra social, irmãos, está no inferno. Está fora da visão. E o crente aprendeu a botar a gente no inferno, tirar, botar, tirar, botar, tirar. Não, a moda agora é evangelista. O meu negócio agora é agora é adoração. Agora quem virar de costa para o povo e adorar, está na visão. E nós vamos valorizando o estereotipo e nós vamos perdendo a essência. Deus não vê como vê o homem. Samuel, quando foi ungir um rei na casa de Jessé,
Ele chegou na casa de Jessé, fizeram um banquete ali, Jessé, e agora chegou a grande hora. Trazer os filhos, fizeram aqui um desfile, entrou o primeiro. E é interessante que cada época tem o seu estereotipo. E o estereotipo da época era Saul. Saul era um homem grande, robusto, um homem de guerra, tinha um porte. Então, na cabeça até de Samuel, quem ia ser o próximo rei, tinha os seus padrões já na época. Entrou o primeiro, Samuel olhou na hora, eu imagino Samuel pensando, olha, é esse, só pode ser esse. Esse tem cara de rei, tem cara de guerreiro. E Deus falou para Samuel na hora, Samuel, eu não vejo como você vê, eu não vejo como vê o homem, vocês vê o exterior dele, eu vejo o interior dele. Eu vejo o interior, por isso que Deus fala, eu pego as coisas que não são para confundir aquelas que são. Eu pego as coisas loucas do mundo para confundir aquelas que são sábias. Eu pego não de acordo com o que vê o homem, eu pego de acordo com o interior do homem. Deus vê coisas que nós não vemos, irmãos. Nós vemos o exterior, beleza, estão aqui com roupinha bonita, fala bem, ou age bem, ou toca bem. Deus não vê nada disso, Deus vê o coração do homem. O cara pode saber tocar todos os acordes, pode vir um que sabe tocar só 3, e o céu abre. Bom se saber tocar bastante e ter os 2, né? Mas Deus não vê o exterior, Deus vê o interior do homem. E nós vamos percebendo que os estereotipos, as modas, elas não têm valor. O que tem valor é aquilo que Deus embutiu dentro de você. Embutiu dentro de você. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa fome é a fome que vai fazer você ser transformado segundo aquilo que você é na realidade, no conceito maior de justiça nas Escrituras. E quem tem fome? Quando Deus falou que bem-aventurado aquele que tem fome, não é... Você já percebeu que fome não é uma coisa que você sente para o outro? Agora, você pode estar com fome, eu não estou. Fome é uma coisa singular, pessoal. Deus está falando, olha, aquele que tem fome de justiça vai ser farto. Ou seja, aquele que desejar ser transformado segundo a minha vontade, a realidade, na eternidade que ele é, não vai faltar comida para ele. Ele vai ter sempre, vai ter algo agindo, transformando ele dia após dia, segundo aquilo que ele é na eternidade. É uma promessa de Deus. Então Paulo, ele fala assim em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou resultado, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Irmão, ninguém pode dizer para o outro que não precisa dele. Ninguém pode menosprezar o outro. Eu quero falar uma coisa, olhando nos seus olhos essa noite. Se você não fazer aquilo para o qual você foi chamado, não é só você que vai sentir. A igreja vai sentir. Se você não atentar e não descobrir o porquê que Deus te criou, que não foi por acaso, você não é resultado de um acidente. Ainda que você tenha uma história que a sua origem saiu de um estupro, por exemplo, uma violência, pode ter certeza de uma coisa, a sua origem não é ali. A sua origem é no céu, na eternidade. Deus um dia sonhou com você, escreveu sobre você. Ainda que a porta tenha sido aquilo ali para a entrada, mas a sua origem não é aquela. Você tem que ir ali, descobrir. Quando que eu descubro? Quando eu nasço de novo, eu começo a descobrir, ter flashes do quem eu sou. Mas é um processo, quando você nasce de novo, você não está pronto ainda, é só o começo. É água superficial que você tem que ir afundando, mergulhando cada vez mais. E Paulo fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês entendam de fato
que vocês não são seres individuais, isolados, autônomos. Você não é como se fosse uma mão solta no espaço. Não há sentido para isso. O sentido é que vocês descubram em Deus que vocês são como o corpo, que cada um depende do outro, que cada um deve se importar com o outro, não somente com aquilo que é seu, diz a Escritura, mas se importem com aquilo que é do outro. Valorize o que é do outro. Descubram para o qual você foi chamado, qual é a sua habilidade natural, para você contribuir nisso, para que ninguém precise fazer a sua parte. Na igreja, a igreja está conhecida como igreja cheia de pessoas, mas que poucas fazem muito. Por quê? Porque pessoas não descobriram ainda, estão esperando simplesmente algo cair do céu, irmão. Nada vai mais cair do céu. Deus está esperando você querer descobrir aquilo que você é. Eu imagino Deus doido para trazer revelações profundas para mim e para você, para te alinhar com o propósito dele, para você sentir coisas que você nunca sentiu, experimentar coisas que você nunca experimentou, para você andar em lugares que você nunca andou. Imagina fluir naturalmente naquilo que Deus te chamou. Irmão, quando a pessoa está no lugar certo, na hora certa, não precisa fazer força. José, irmão, se tornou governador do Egito sem fazer força. As portas foram se abrindo na frente dele e ele foi entrando. Ainda que era uma das portas que levava para a cadeia, ele entrou também. Mas ele desfrutou de um alinhamento com o céu e Deus foi fazendo, foi conduzindo ele. Você vê isso em Paulo, você vê isso em tantos outros. Porque hoje nós perdemos isso. 1 Coríntios 12, abra lá comigo. 1 Coríntios 12. Aleluia. Versículo 4, para ganharmos tempo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Deus está falando, olha para mim, Deus está falando o seguinte, para a igreja de Coríntios, para nós. Há uma diversidade de ministérios, cada um tem um. Todo mundo aqui tem ministério, todo mundo aqui tem um chamado específico, todo mundo aqui tem ministério. Deus fala, olha, mais um é o Senhor que dá a cada um o seu ministério. Não adianta se gloriar. É como a Bíblia diz, aquele que se glorie, glorie-se apenas em uma coisa, em conhecer o Senhor. Há muitos ministérios, mas um é o Senhor. Há muitos dons, mas um é o Senhor que dá dons aos homens. Deus deu dons para você e para mim, diferentes. Deus deu ministérios diferentes para mim e para você. E ele termina falando, olha, tem muitas operações, resultados, porque o dom, ele vai produzir num ministério. E isso vai gerar resultados. Operações diferentes, mas um é o Espírito que opera tudo em todos. Ou seja, não há nenhuma parte dessa que cabe a mim, que Deus permite que eu me glorie. Tudo é por meio dele, por ele e para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós temos que só nos alinhar e descobrir para que as engrenagens se juntem. E isso só vai acontecer de uma forma. Ezequiel, quando foi no vale de ossos secos e percebeu que estava tudo morto, só havia ossos separados de ossos, como muitas vezes nós percebemos que a igreja ainda está naquele barulho, não sei que etapa que nós estamos. Mas eu sei de uma coisa, quando Deus falou, pode esses ossos viverem, Ezequiel? E Ezequiel fala, tu sabes, Senhor. Tem vezes que a sua fé não vai alcançar, mas joga para Deus, irmãos. Não seja incrédulo. E Deus falou então uma coisa para Ezequiel, para começar a gerar vida naquilo ali. Ele falou, pode ler depois de estude lá. Profetiza a palavra. O corpo não começa a ter vida com esforço humano. Eu vou criar agora umas campanhas para gerar vida nesse negócio, vou criar programações para criar. Você pode criar tudo o que você quiser, só tem uma coisa que pode gerar vida no corpo novamente. Pregue a palavra, Ezequiel. Libere a palavra.
E na hora que ele começou a liberar a palavra, a profetizar a palavra de Deus, não é profetada. Ele começou a profetizar a palavra, então começou a haver um rebuliço, começou a haver um barulho, e osso foi para o seu osso, e nervos, e carnes, e nervos, e músculos, e peles começaram a ser gerados. E as coisas começaram a acontecer. Irmãos, eu vejo que nós estamos vivendo em dias que Deus está, muitas coisas vão acontecer. Talvez uns vão descobrir pela sua frustração que estão desalocados. Eu vejo hoje talvez muitos pastores que não eram para ser pastores. Eu sou pastor. Eu já atendi pessoas assim. A pessoa frustrada porque era pastor, ia ficar frustrada pro resto da vida. Mas por que ele era pastor? Porque um dia alguém colocou a mão nele e falou para ele: olha, o negócio é ser pastor. Eu vou te ungir pastor. O negócio é ser evangelista. Irmão, o negócio não é ser nada, o negócio é ser quem Deus quer que você seja. Ali você vai glorificar a Deus. Pastor, eu tenho, a minha habilidade é ser pedreiro. Irmão, faça o melhor como pedreiro para que Deus seja glorificado. Essa é a sua função no corpo. Eu sei, pastor, a minha habilidade natural é cabeleireira. E falaram que isso não era espiritual. Que só pastor era espiritual, evangelista. Quem disse que não é espiritual? Se Deus fala para Adão que cultivar a terra, ele era glorificado quando Adão cultivava. Que a palavra para cultivar significa culto, adoração, fruto do seu trabalho. Se você é um advogado, tem chamado para isso, seja um advogado que faça o melhor para que Deus seja glorificado. Se você é médico, faça o melhor como médico para que Deus seja glorificado. E assim nós seremos um corpo, e cada um contribuirá de acordo com o que foi chamado, a graça que recebeu. A uns, Efésios 4 diz que Deus deu uns para apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, mas com um intuito: para que o corpo fosse aperfeiçoado e se tornasse até a estatura do varão perfeito, manifestasse a imagem para que Deus fosse glorificado. Irmãos, eu quero repetir para você: se você não fizer, não descobrir Deus, você não vai descobrir quem você é e o que você deve fazer. Você vai cair no erro de querer fazer um monte de coisa. Irmão, eu quero confessar uma coisa para você: eu não vou fazer um monte de coisa. Eu não quero morrer fazendo um monte de coisa. Eu quero morrer fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vejo nas Escrituras, em toda a história, que homens que marcaram a história, os heróis da fé, não foram homens que fizeram muitas coisas, foram homens que acertaram aquilo para o qual Deus chamou eles para fazer. Eles venceram a mentalidade do escravo que valoriza simplesmente, quer atrair, que pensa que você é valorizado pelo que você faz. Você não é valorizado pelo que você faz, você é valorizado por aquilo que você é. Porque se for o contrário, escute uma coisa: se você pensa que o seu valor está naquilo que você faz, e quando você não puder fazer mais, o que vai ser de você? Quando eu não puder fazer mais nada, quando eu não puder mais pregar, quando eu não puder mais ensinar ninguém, eu quero falar para você que eu ainda vou ser o Filho de Deus, você, o Fernando, que Deus ama, que Deus espera, que Deus anseia, que Deus aguarda para estar comigo, e eu aguardo para estar com Ele. É isso que Deus está querendo transformar em mim e você. Irmão, quando a igreja entender isso e cada um ficar na sua área, cada um descobrir aquilo para o qual foi chamado, e não vai precisar mais um ter que fazer o trabalho do outro, porque o outro não está fazendo, e nós vamos começar a somar forças um com o outro. Irmão, ninguém segura mais esse negócio. Deus levantou a igreja na terra para manifestar o seu governo, para manifestar o reino. Deus falou em Romanos que a abundante graça, o dom da justiça, nós já podemos reinar em vida, manifestar o governo, manifestar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus, trazer aquilo que nós vimos no céu para a terra.
Não ficar simplesmente esperando o mundo se acabar, destruir tudo, e você vai como um anjinho voando para o céu. Isso é uma mentalidade, irmão, totalmente reprovada. Deus te chamou com uma responsabilidade de ser um agente de transformação, um agente de mudança. Eu quero encerrar falando de um testemunho de um sábio, que um dia ele começou a orar, e ele orava, jejuava, ele pedia a Deus intensamente: Deus, transforma o mundo. Ele passou meses, ano, orando para que Deus transformasse o mundo, e nada aconteceu. E ele mudou a oração. Ele agora começou a orar só pela nação dele. E ele fez a mesma coisa, orou, jejuou pela nação e nada mudou. E ele foi mudando, foi para a cidade dele, e ele orava, jejuava intensamente pela cidade, nada mudava. Até parece um monte de crente hoje que ora, jejua, um monte de gente falando, querendo berrar com Deus, e proclamando, e declarando, e as coisas não mudam. Um monte de igreja, e a violência aumentando. Tem bairro que tem 50 igrejas, e a violência aumenta. E ele mudou de oração de novo. E ele foi para a família dele: Deus, eu desisto de orar pelo mundo, eu desisto de orar pela minha nação, eu não vou mais orar pela minha cidade, eu quero que o Senhor transforme a minha família. E orou e jejuou e nada. Até que Deus leva ele na lona. Porque, irmão, quem teima com Deus, tem gente que pensa que vai vencer a Deus. Fazendo queda de braço com ele vai vencer. Você nunca vai vencer a Deus. Deus é soberano. Não há ninguém que pode ir contra Deus. Deus não conhece derrota. Deus é Deus. Não há nenhum outro além dele. Não há nenhum acima dele. Nada pode vencê-lo. E esse homem foi jogado na lona. E ele então chegou e mudou a sua oração pela última vez. E ele descobriu o segredo. E ele falou: Deus, me transforma, para que o mundo seja transformado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que falta hoje são homens e mulheres sedentos, não por uma religião, não por coisas externas, mas por justiça. Qual justiça? De você ser transformado, de você descobrir aquilo para o qual você foi chamado, de você obedecer à voz de Deus, de você não se contentar em funcionar, em fazer alguma coisa bonita e boa, mas você acertar o alvo, obedecer. A satisfação de obedecer a Deus, irmãos, é extraordinária. Por isso tem tanta gente cansada e fraca. Por quê? Porque a minha palavra, a Bíblia ainda diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você foi chamado para gerar prazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Vamos orar? Eu quero orar com você hoje, em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé. Os irmãos do louvor podem vir aqui, em nome de Jesus, para ajudar a gente. Aleluia. Cada um de nós tem uma história, irmãos. Cada um de nós está no meio de um processo diferente. Alguns são mais moles, alguns são mais duros. Mas eu quero falar que Deus pega todo mundo. Deus nos conduz a lugares e nós vamos berrar por Ele. Deus sabe como pegar em você, como nós vamos nos render. Deus sabe exatamente como cada filho vai se render. E eu quero falar uma coisa para você: Deus não faz no atacado. Deus não vai tratar todo mundo do mesmo jeito. Deus pega você na sua singularidade. Você como indivíduo, seja lá qual for o seu nome, Deus pega você. Deus me pega. Deus sabe as áreas que eu não dependo dele, que eu ainda sou independente. Deus não quer ninguém independente. Deus não fez você para ser independente, para achar que você tem capacidade natural, intelectual. Deus ainda fala
ainda soa nas nossas entranhas: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é você ser totalmente dependente de Deus. Eu vou tocar hoje: Deus, eu dependo de Ti, eu não sei o que eu vou tocar. Eu quero saber, eu quero escutar de Ti. Deus, eu vou pregar hoje. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala: Deus, eu não sei o que eu vou pregar. Não é feio falar isso. Eu não sei. Deus, eu não sei ser um bom pai. Eu não quero passar uma imagem de bom pai, mas eu sei quem sabe. E eu estou diante dele. Se tem alguém que sabe ser um bom pai, esse é Deus. Eu não sei ser um bom esposo, uma boa esposa. Seja pobre de espírito, rasgue as suas vestes, não tente mais aparecer para ninguém e tentar maquiar uma imagem, passar uma imagem. Deus não se encanta mais com imagem. Não há nenhuma imagem que pode impressionar Deus. O que impressiona Deus são corações quebrantados, contritos, entregues ao seu altar. É isso que mexe com o céu, é isso que atrai Deus para esse lugar. É isso que atrai Deus para o seu quarto, é isso que atrai Deus para a sua vida. Quando você se torna uma pessoa pobre de espírito, totalmente dependente dEle. Totalmente dependente dEle. Deus, eu não sei como eu vou fazer. Irmão, aqui é a hora boa. Quando você diz que não sabe. Eu lembro de Maria. Quando o anjo Gabriel veio conversar com Maria e falou: olha, você vai gerar o que você vai gerar. Você vai gerar o Filho de Deus. Sabe o que ela falou? Como? Se eu não conheço o varão? Nunca deitei com um homem. Ela era virgem e pura. E não sabia como fazer. E eu aprendo uma coisa, que os puros, porque você pode ser virgem, mas não ser puro. Virgem é aquilo que é externo. Pureza é interna. E eu descobri uma coisa, que puro não sabe como fazer. Mas o anjo falou para ela: a sombra do Altíssimo vai te envolver. O Espírito do Senhor vai vir sobre ti e você vai gerar. Está chegando em dias, irmãos, escute uma coisa. Está chegando dias na igreja em que nós não vamos fazer mais aquilo que nós queremos, mas Deus vai fazer aquilo que Ele quer através de mim e de você. Não é mais eu querer fazer alguma coisa para impressionar Deus. Olha, agora eu vou fazer uma boa obra. Não, é Deus que vai querer fazer algo através de você. Você só vai ter que permanecer na presença dEle, descansar nos seus braços, se render, entrar em lugares que você nunca entrou ainda, lugares que você vai experimentar na carne a glória dEle. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se Deus aí ministrou com você hoje, se você sabe que você tem que se render a Ele, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu quero orar com você. Não importa o cargo que você tem, quem você é. Eu falei para você, nós todos estamos no mesmo barco. Pastor, escute algo. Sabe quem é Jesus? Jesus não é aquele que simplesmente pede para você sair do barco. Essa era a vontade dele quando Pedro falou: mestre, se és tu mesmo, pede que eu saia do barco. O que eu mais aprendo ali é que o meu Jesus é o Jesus. E quando você sai, Ele até sabe que você vai afundar, mas Ele vai fazer você completar aquilo que você começou. Ele não simplesmente tirou Pedro de baixo quando estava afundando, mas Ele ajudou Pedro a completar aquilo para o qual ele foi convidado a fazer. E Pedro voltou para o barco junto com Jesus. Se por um acaso você começar a afundar, você sabe de uma coisa: isso até era previsível, mas Jesus é aquele que vai ajudar você a completar. Jesus está ali.
Ele está aqui também, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar? Se renda a Ele. Que prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Entregue tudo a Ele. Tenha coragem de fazer isso. Leva-me diante de ti, Senhor. Anseio por ti. Ansiamos por ti, Senhor. Ansiamos por ti, Senhor. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Bendizemos o teu nome. Deus, toca, Senhor. Nós queremos profetizar essa noite. Como Ezequiel profetizou, nós profetizamos vida sobre o corpo, sobre o teu corpo, Senhor. Tu falas na Escritura, Senhor, que todas as coisas foram subjugadas, sujeitas em Cristo ao seu corpo, que é a igreja. Deus, nós profetizamos vida sobre os teus filhos. Vida, Senhor. Nós profetizamos um tempo, Deus, de maturidade, que nós estamos entrando. A igreja, Senhor, profetizamos sobre toda a terra, Senhor. Toda a terra. Um tempo de alinhamento, um tempo de glória, Deus, em nome de Jesus. Um tempo que os seus filhos vão se encontrar no corpo. Vão se realizar, Deus, fazendo aquilo para o qual foram chamados. Vão se realizar, vai haver realização, Senhor. Vai haver satisfação em nome de Jesus. Toca, Deus, em nome de Jesus, em cada um dos seus filhos que está aqui. Traz alinhamento, alinha, Deus, cada coração com o teu coração.
para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, nós celebramos o teu nome e profetizamos, Senhor, que nós vamos, Senhor, glorificar o teu nome, manifestar o teu reino. Vamos reinar em vida, Senhor, como a tua palavra fala, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Pastor